Palavra de Deus, você que está do outro lado agora, atentamente, se você pode sentar, pegar uma Bíblia e vamos agora, depois do momento de oração, da presença de Deus, agora ouvir a palavra do Senhor e preencher e alimentar a nossa alma com a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então vamos receber nosso querido irmão com a linda salva de palma. Glória a Deus. Amém. Graças e paz para a igreja, amém? Quinta-feira abençoada, estamos nós aqui, graças a Deus. O pastor começou lendo o Salmo 40. Eu confesso que eu não consigo ler esse salmo, pastor. Tem um louvor que fala sobre esse salmo inteiro e eu só consigo passar por esse salmo cantando. Infelizmente, eu não consigo ler o salmo como digamos, um ser humano comum, né? Mas vamos continuar salmodiando ao Senhor. Eu convido aos irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Salmos. No livro de Salmos, no capítulo de 136. Amém? Que tem como título: Deus é louvado pelas suas obras e por sua permanente benignidade. Eu estava estudando para trazer essa ministração aqui, que eu estava na dívida, né, pastor? E me deparei com algumas coisas bem curiosas em um desses versículos aqui. Mas eu não quis trazer só o versículo, quis trazer o salmo inteiro para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, com D minúsculo, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. Ele fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Somente até aqui, amém, irmãos? E eu quero me apegar exatamente a esse versículo que nós lemos por último, que é o versículo 16. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto. Querido, nós vamos falar de deserto essa noite. Eu trouxe uma palavra para compartilhar com os irmãos, que tem por título Os Propósitos do Deserto. Eu convido os irmãos a estarem orando comigo. Deus Pai,
Estamos aqui, Pai, na Tua casa, Pai, buscando o Teu entendimento, buscando a Tua face, buscando aprender de Ti, Pai. Te agradeço, Deus, por todas as maravilhas que o Senhor já tem feito em nosso meio desde que nós iniciamos esse culto, Pai. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui, dos meus irmãos que estão lá do outro lado, dos meus irmãos que não puderam vir e dos meus irmãos que estão a caminho. Te agradeço, Deus, te louvo, Pai. Te peço, Pai, que eu seja um canal de bênção para os meus irmãos essa noite, Pai, através da Tua palavra. Faz a Tua vontade em nosso meio, Pai. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, falando de deserto, num período em que o Senhor levou a humanidade inteira para um grande deserto, que é o que nós estamos vivendo, porque a gente já aprendeu aqui em algumas oportunidades que nem sempre o deserto é financeiro, né? Ele pode ser emocional, ele pode ser de saúde, você pode estar passando por um deserto em várias áreas da sua vida. E a humanidade está passando por um deserto. Esse período em que nós estamos passando, já tem um pouquinho mais de um ano, é um período que Deus chama toda a humanidade ao deserto. Ele quer tirar todo mundo de lá, mas nem todos querem sair. E assim, em algumas passagens que a gente pode contemplar na Bíblia, o Senhor leva o povo, ou leva um profeta, ele tira alguém para o deserto. Mas ele tem alguns propósitos dentro do deserto, que é isso que eu vim tentar trazer para os irmãos essa noite. Toda vez que o Senhor tira alguém para o deserto, ou um povo para um deserto, ele quer estabelecer um propósito. Ele vai reestabelecer um propósito, ou ele vai estabelecer um propósito novo conosco no deserto. É exatamente lá que ele vai pegar. Ele vai pegar no nosso pior momento, no nosso momento mais complicado, mais difícil, onde a gente está mais frágil, onde a gente está mais quebrantado, para poder falar conosco, porque é exatamente nesse momento que a voz do Senhor ela está mais audível do que nunca. É exatamente nesse momento. No momento em que para nós, humanamente, é o pior momento, espiritualmente é o melhor momento que Deus escolhe para falar conosco. Basta que nós apliquemos o nosso ouvido para poder ouvir. Amém? Eu selecionei uma passagem aqui. O pastor falou que era culto da palavra, então eu passei bastante, né? Está em Oséias, no capítulo 2. Oséias, capítulo 2, no verso de número 4. É um capítulo que o Senhor está falando a respeito da corrupção de Israel. Ele usa a situação matrimonial do profeta para poder falar ao povo. Na verdade, desculpa, não é o 4 não, é no versículo 14. O papel voou aqui. 2:14. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, se por algum motivo, por alguma situação, nós estamos caminhando ao deserto, você sabe que você não está indo lá sozinho. Você sabe que o Senhor está te levando ao deserto. Que o Senhor está te levando ao deserto porque Ele quer estabelecer um propósito contigo. Amém? E assim como o profeta, como o povo de Israel e tantos outros que foram levados, que foram tirados
do seu habitat natural, foram levados para o deserto, eu e você também estamos sujeitos a isso. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém está livre de passar por um período de deserto, um período que remete à infertilidade, à seca, né? Um período que remete à dor, a sofrimento. Mas não é exatamente assim que o Senhor vê o deserto. A gente, o ser humano, ele vê o deserto como sofrimento porque dói. É verdade, o deserto dói. Ninguém está aqui para falar que o deserto não dói, que é simples. O que não dói muitas vezes é o seu deserto em mim, o meu deserto em você. Mas quem está passando ali com certeza sente. E às vezes Deus quer te levar ao deserto para te capacitar para algo que você não estava preparado. Ele quer te dar um novo propósito, seja ele um propósito de vida. No meu caso, eu tive um propósito profissional. Tenho vivido algumas coisas depois de um período de grande deserto na minha vida financeira que me fizeram ir para uma outra área. Quem me conhece um pouquinho mais particular sabe do que eu estou falando. A gente não vai fazer propaganda aqui, tá, gente? Então, assim, eu tenho descobrido outras coisas a qual eu passei Deus passou a me capacitar, as quais eu não estava capacitado. Então, se você está passando por um período de deserto, querido, você fica atento à voz do Senhor, porque Ele pode estar querendo falar com você e te tirar de uma direção e te converter para outra completamente diferente. Completamente diferente. Mas eu não vim falar só coisas ruins a respeito do deserto, não. Eu vim te mostrar que o deserto não é tão ruim assim. O deserto, ele não é um lugar de fim. Isso aí nós já aprendemos aqui várias vezes. Ele não é um lugar que Deus leva você para que você desista, para que você morra. Não. O deserto, ele é um lugar onde 3 coisas incríveis acontecem lá: arrependimento, revelação e recomeço. Repete comigo: arrependimento, revelação e recomeço. Algumas das coisas mais importantes estabelecidas para o povo de Israel foram estabelecidas no deserto. Eu trouxe algumas delas aqui. No deserto, por exemplo, o Senhor entregou as tábuas da lei a Moisés. O povo estava passando por aquele período do deserto. A pastora me corrige se eu estiver errada, mas a primeira Páscoa também foi celebrada no deserto, né? A primeira Páscoa foi celebrada no deserto. A Pessa, né? Falei certo? Como nós costumamos celebrar, e confesso para vocês que eu senti muita falta de não ter celebrado esse ano como deveríamos celebrar, mas aprove ao Senhor que fosse dessa maneira. E a tenda da congregação, aonde habitou a glória do Senhor, ela foi ordenada e construída no deserto. Então olha quanta coisa importante Deus instituiu ao povo de Israel no deserto, antes mesmo de chegar até a terra prometida. Amém? Separei aqui, só com uma mãozinha aqui fica difícil. Então, por vezes, Deus nos leva no deserto para estabelecer um novo propósito. Mas em muitas dessas vezes, a gente duvida do propósito de Deus. A gente duvida daquilo que Deus falou para nós no deserto. Principalmente se for algo que te mude completamente de direção. Mas a gente não faz isso por mal, a gente faz isso porque a gente acha que a gente não é capacitado para isso. Mas Ele é quem capacita. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e Ele há de cumprir. Amém? Então, a gente precisa
compreender a voz do Senhor nesse momento difícil. Eu volto a dizer, ninguém está aqui para falar que o deserto é fácil. Eu estou aqui para te dizer que o deserto é necessário, muitas das vezes. Fácil nunca, tá? E a gente precisa compreender aquilo que o Senhor nos diz nesse momento muito difícil. Por que eu digo que o deserto é necessário? Eu já falei aqui algumas vezes sobre terra, sobre semente, e toco nesse assunto mais uma vez. Para a semente brotar, para a semente poder cair em terra, germinar e brotar, a terra precisa ser ferida. Sem terra ferida, sem deserto, a palavra de Deus, a semente de Deus, ela não brota dentro de mim e nem dentro de você. Nós precisamos ser feridos, nós precisamos passar por algumas coisas para que a palavra de Deus floresça em nós. Essa terra, ela precisa ser aberta, ela precisa receber a semente, mas ela também vai curar, ela também vai fechar, e aí sim o broto, aquela planta, aquela semente que o Senhor colocou, ela vai germinar dentro de mim e dentro de você. Amém? Mas lembre-se, sem terra ferida não há semente. Ela precisa ser ferida, aberta e depois curada. Amém? E abrir a terra nos remete a dor, machuca, dói. A gente sabe disso. Então, eu volto a te dizer, o deserto é uma coisa boa, nem sempre, mas necessário sim. Para que eu e você possamos crescer na glória de Deus. Para que essa semente que o Senhor plantou no meu e no seu coração, para que ela venha brotar, para que ela venha germinar, para que ela venha crescer, para que ela venha dar fruto, a 100, a 30, a 60, não importa, ela vai gerar fruto na minha e na sua vida. Porque nós estamos nos propondo a passar por todo esse processo. Eu confesso para vocês que está aqui em cima é simplesmente misericórdia de Deus na minha vida. De mim, como eu já aprendi aqui, a pastora já falou várias vezes, e eu também já repeti, de mim eu não tenho nada. Se hoje eu estou aqui em cima, é pela misericórdia dele. É a palavra dele que está florescendo. Devagarinho, não é no tempo dele. Não vai ser no nosso tempo. Eu não falo bem, não tem nada bem. É tudo dele. Então, se hoje eu faço algo inimaginável, imagina o que Deus não pode fazer com você, irmão. Há alguns anos atrás, eu nunca imaginei que eu pudesse estar num altar ministrando a palavra do Senhor. Isso aqui é para a glória dele, vem dele e é para ele. E é assim que Deus faz. Por muitos desertos nós vamos passar. E cada um deles vai nos fazer crescer um pouquinho mais. Eu separei ainda aqui que nós estamos vivendo um período, querido. A gente falou de terra, de semente. Eu vou mudar só um pouquinho aqui a tônica da mensagem. A gente tá vivendo um período, principalmente, e eu posso dizer que aqui no nosso ministério, em alguns outros aqui próximo da nossa localidade, que Deus precisa levantar sementeiras. Deus precisa levantar sementeiras em nosso meio, para que essa palavra, para que essa semente que Ele colocou, que ela possa germinar em muitos outros lugares. Nós estamos vivendo um tempo, querido, onde nós precisamos nos encher da autoridade que Deus derrama sobre nós. Existem muitas pessoas que precisam da nossa palavra, que precisam da nossa ação, que precisam de um simples gesto. Um simples gesto. E a oportunidade que a gente tem é esse período que está todo mundo em casa. A oportunidade que a gente tem é esse período que está todo mundo com medo.
Nós precisamos mostrar de uma vez por todas o Deus que nós servimos. Nós precisamos resplandecer a glória do Senhor sobre nós. Não para nos vangloriarmos, não, mas para que pessoas ao nosso redor sejam salvas. Quantos milagres o Senhor já tem feito em nosso meio aqui através das orações da igreja. Imagina as outras igrejas orando. Imagina, isso aí seria um sonho, mas imagina se esse povo fosse unido. Imagina, estamos debaixo de um mesmo rei, mas com várias divisões. O povo de Deus precisa se unir mais. As pessoas precisam ser salvas. As almas precisam ser salvas. Mas voltando aqui para o intuito da mensagem, no deserto, é lá que nós nos arrependemos dos nossos caminhos. É lá que muitas vezes a gente vai refletir e vai acabar entendendo por que a gente está passando por determinada situação. Mas na maioria das vezes a gente tenta sair do deserto como o povo de Israel tentou, pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio entendimento, pelas suas próprias atitudes. E não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor quer que nós caminhemos no deserto mirando ali, coluna de fogo, coluna de fumaça. Mexeu, nós vamos. Parou, nós paramos. Ele quer que nós nos guiemos no deserto através da presença dele, através da voz dele. É exatamente o que ele quer para a minha e para a sua vida. Deixa eu ver mais aqui o que a gente separou. Então, uma vez que nós nos arrependemos, a gente começa a avançar para o processo de revelação dentro do deserto. Aí você vai imaginar que Deus vai abrir a coluna de fumaça e vai te revelar o propósito dele. Negativo. É exatamente ao contrário. É você quem vai revelar quem você é para Deus. Ele sabe quem você é, mas ele quer ouvir de você. Ele quer que você e eu, que nós rasguemos o coração na presença dele. É no momento de deserto, o momento mais propício para a gente poder fazer isso. É o momento que a gente está mais frágil. É o momento que a gente se derrama diante do Senhor. A gente revela para Deus quem nós somos. E Ele revela para nós o propósito dele. É exatamente nesse momento. É o momento de revelação. Depois que nós nos arrependemos, nós nos derramamos diante do Senhor. E como a diaconisa Isabelle disse aqui uma vez e me marcou muito, é impossível nós irmos na direção do Senhor e Ele não vir a nossa. É impossível. É impossível a gente de coração puro ir até o Senhor, nos derramarmos na direção do Senhor e Ele não nos responder. Não existe momento mais propício para isso do que no deserto, para nós podermos nos arrepender e ouvir a sua voz. Amém? Então nós já vimos o momento de arrependimento e o momento de revelação. Muitas das vezes, o propósito do Senhor para as nossas vidas, ele está bem debaixo do nosso nariz. Às vezes é uma coisa simples, que Deus descortina e a gente passa a enxergar. É uma coisa boba, mas muitas das vezes Ele quer mudar você completamente de direção. Uma outra coisa que a gente precisa ter diante desse processo de passagem pelo deserto é postura. O cristão, ele é lido dia após dia. Às vezes, você pensa que nada está acontecendo, que no teu período de deserto, tudo é infértil, tudo é seco. Mas Deus está gerando vida através de você exatamente nesse período. Pessoas estão te observando. Pessoas estão observando o seu comportamento. E é no período de seca, é no período
de tristeza, que a gente mostra quem Deus é. Eu estava estudando algumas ministrações também, né, para poder montar essa aqui, e eu vi uma ministração que me chamou um pouco de atenção, uma coisa simples, mas uma postura que eu achei muito legal. Uma ministra que ela falava que ela recebeu um bilhetinho da escola, da filhinha dela, e a escola falava assim, mãe, a partir do dia tal, mande a sua criança fantasiada, porque nós vamos ter uma festa cultural. E ela separou um versículo que é muito conhecido dos irmãos, está em Provérbios, no capítulo 22. No versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: instrua um menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Querido, a sua postura no deserto, ela gera vida não só na vida de outras pessoas, mas ela gera vida nas suas próximas gerações. Pastor costuma falar aqui que os filhos normalmente copiam os pais. A sua postura no momento de dificuldade, ela vai refletir sim na sua geração daqui para frente. Você está sendo observado o tempo todo, assim como eu também. Eu tenho um filho de 11 anos, todo mundo é sabedor disso, e ele acompanha assim, ele vê a postura assim. Então ele sabe o caminho, sabe? Eu tenho algumas pessoas que viram e falam: poxa, eu vi uma atitude X do seu filho, muito bacana. É duro de ensinar, mas ele está aprendendo. Sabe por que ele está aprendendo? Porque eu faço o possível para que ele tenha um bom exemplo. Assim como as pessoas que me veem no trabalho, os meus vizinhos. Quando eu digo a mim, eu estou dizendo a vocês também. Porque todos nós somos bons exemplos. E nós precisamos nos manter nesse caminho, até mesmo no período de deserto. Amém? Separei aqui também uma frase que eu ouvi e me marcou bastante. As melhores experiências com Deus são aquelas que nós vivemos até o fim. As melhores experiências. E tem algumas passagens que o Senhor separou para a gente na Bíblia que confirmam isso. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E tantas outras, né? E eu achei isso muito tremendo, muito tremendo. Mesmo que seja um deserto, mesmo que seja uma situação difícil, uma situação que tudo diz para você que não, porque nós passamos muitas das vezes essa situação. Muitas das vezes a gente passa e muitas das vezes a gente passa em silêncio, só nós e Ele. Mesmo que seja esse tipo de situação, Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer que você precisa passar por ela até o fim. Amém? E você vai servir de exemplo, você vai gerar vida em outras pessoas. O tempo do fim está próximo, irmãos. As evidências estão aí, né? Como eu disse, a gente está passando por um dos piores momentos que essa nossa geração já viu. Eu acho que nós nunca tínhamos passado um momento parecido nessa geração. Acho não. Nunca tínhamos passado. Não me lembro de ter passado nenhum momento tão ruim como o que nós estamos vivendo hoje. Mas o pastor disse aqui desde o começo, e eu venho para reforçar. Deus nos levou a esse grande deserto que nós estamos, para que nós pudéssemos ouvi-lo melhor, senti-lo mais,
participar mais da sua presença, nos envolvermos mais com as coisas do Senhor, estar mais próximo dele. É exatamente isso que ele quer. Foi exatamente para isso que ele nos levou no deserto, para nos moldar, para nos afiar. Amém? Deus não quer muita coisa nossa. Ele quer tudo. O propósito dele desde o início é que nós passássemos a eternidade com ele. E ele não mediu, ele não poupou esforços para isso. Está na hora de nós retribuirmos 0,5% disso. Pelo menos 0,5%, que é o máximo que nós conseguimos retribuir. Ninguém consegue retribuir ao Senhor por todas as maravilhas que Ele nos tem feito. O pastor trouxe uma ministração na última quinta. Deus, eu entendo dessa forma, Deus colocando Jó no seu devido lugar de ser humano, né? Por causa dos questionamentos, enfim. E Jó entendeu. O mais importante de tudo é que Jó compreendeu. E viu quem era homem e quem era Deus. E assim nós nos colocamos aqui essa noite. Ninguém, a mais santa criatura, ela não é capaz de retribuir 1% do que Deus fez por nós. E não digo só na cruz do Calvário, não. Eu digo desde a fundação do mundo. E dia após dia, porque nós temos livramentos visíveis e invisíveis todos os dias. Amém? Eu separei uma outra passagem aqui, está em Eclesiastes. No capítulo 3. Muito papel aqui. Vem pra cá. No versículo 1, também muito conhecido dos irmãos. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todo propósito tem tempo determinado, irmão. Todo deserto tem tempo determinado, porque cada deserto tem os seus propósitos. Esse deserto que a gente está passando, eu estou recentemente saindo de um bem grande. Ele não é para te paralisar, não. Ele não é para te matar. Ele não é para te impedir de fazer nada. Esse deserto que você está passando é para você se aproximar mais de Deus. É para você ouvir um pouquinho mais a voz dele. Você já se arrependeu? Você já se revelou para Deus? Aguarda que Deus vai se revelar para você. Ele vai tirar toda aquela amargura que você tem guardada nesse peito aí. Assim como Ele fez na minha vida e na vida de tantos outros, que eu acredito que todos aqui já passaram por algum tipo de deserto. Dói, chora, machuca, mas você não pode deixar com que ele te traumatize, nunca. E a gente vai entender porque aqui no livro de Isaías, no capítulo 49. Meu Deus, quanto papel. Isaías 49, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa. Na minha tradução, na de alguns aí, pode estar como uma seta afiada. E me escondeu na sua aljava. Querido, aqui o Senhor, ele está falando a respeito do servo, ele está falando a respeito de Jesus.
Mas para o nosso entendimento essa noite é como se Deus fosse um arqueiro. Ele está preparando a sua flecha. Ele não falou que ele preparou uma flecha para lançar. Ele não vai te levar no deserto. Ele não vai te afiar. Até porque nós já entendemos isso aqui numa ministração que a pastora trouxe a respeito do machado. É difícil afiar um machado. É difícil afiar uma ferramenta, uma arma de guerra, seja ela qual for. Custa, dói. É verdade, dói muito. Mas ele não está te afiando para te usar logo em seguida. Não é assim que funciona. Tudo tem o seu tempo. A gente acabou de ler em Eclesiastes. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Cada propósito tem o seu tempo. E aqui em Isaías, eu me deparei com essa palavra e a palavra diz que ele está nos afiando para guardar na sua aljava. Ou seja, ele vai te usar, ele está te afiando, ele vai te usar, mas é em tempo determinado. Você está sendo preparado para ser usado. Esse deserto não é à toa. Esse deserto que você está passando e que muitas vezes nós passamos, ele vem para te deixar um pouco mais forte. Ele vem para te deixar um pouco mais preparado. Ele vem para que você possa ser usado, para que você possa fazer a vontade do Senhor. É para isso que ele precisa de mim e de você. Ele está nos afiando exatamente para isso, para que no momento preciso, no momento oportuno, você seja lançado. E que você acerte o alvo. Exatamente isso que ele precisa de mim e de você. Eu li em algum lugar também, mas eu não me recordo, eu não consegui anotar. Que diz assim, o machado, quando ele não está afiado, ele precisa bater muito mais forte para cortar. Então, para você atingir, para mim e para você atingirmos exatamente aquilo que Deus tem para nós precisamos sim passar pelo deserto. Sinto muito te dizer, mas o deserto é necessário. Poxa, irmão, não tinha um jeito mais fácil? Até tinha, mas não presta não. Aqui no livro de Eclesiastes ainda, vamos lá em Eclesiastes 10:10. Que o Senhor tem mais uma palavrinha pra gente aqui. Foi essa aqui que eu anotei e pensei que eu não tinha anotado. Diz assim a palavra do Senhor: se estiver embotado o ferro e não afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir, na minha versão. Amém? Então, depois de todo esse processo, depois de você se arrepender, depois de você se revelar ao Senhor, depois de você chorar, o caminho vai ser muito mais tranquilo, né? Não. O exemplo de José é um dos maiores que a gente tem. José percorreu tudo o que percorreu para ser o segundo maior do Egito, naquele período, para livrar o povo dele da fome. E quantas vezes nós já ouvimos isso? Mas se o Senhor tivesse revelado o caminho para ele, ele iria? Nós iríamos? Acredito que não. E a gente teve mais alguns outros. Não importa em qual momento, tá? A gente sempre vai passar pelo deserto. A gente sempre vai ser provado. E sabe por que isso? Porque nós temos um acusador que anda ao nosso derredor o tempo inteiro. Mas eu tenho mais uma coisa muito boa para falar para os irmãos. Nós temos o Espírito Santo que faz morada dentro de nós. A partir do momento que nós abrirmos o coração para Ele, Ele faz morada dentro de você, Ele faz morada dentro de mim. E é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos dá ânimo para continuar a caminhada. É o Espírito Santo do Senhor. Eu separei mais uma passagenzinha aqui. Eu sei que é um pouquinho cansativo, mas eu ainda não aprendi a fazer de outro jeito, irmão. Está em Deuteronômio 8.
Deuteronômio 8. O Senhor está me capacitando para fazer melhor, com menos passagens, tá? A partir do versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: E ele te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. O título aqui diz exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Sabe quem vai te questionar a todo momento? É o teu acusador, o meu acusador, que vai me questionar a todo momento. Sabe qual é a nossa postura nesse momento? Prove que Deus está certo a seu respeito. Nós devemos provar que Deus está certo ao nosso respeito e que o nosso acusador não tem vez, porque a cédula que ele usava para nos acusar, ela foi rasgada na cruz do Calvário. Amém? E nós vamos passar por esse processo dentro do deserto. E como o povo de Israel serve para exemplo, toda vez que a gente fala de deserto, eu separei aqui para a gente poder finalizar algumas coisinhas que a gente precisa tirar do nosso meio, exatamente nesse período, para a gente poder alcançar o propósito do Senhor. E a primeira delas está lá no livro de Números. No capítulo 11. Números, capítulo 11, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, aqui na minha tradução, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca. Coisa nenhuma há, senão maná diante dos nossos olhos. Isso aqui sabe o que era, querido? Eram os egípcios influenciando o povo de Deus a reclamar daquilo que o Senhor proporcionava para ele. Então, queridos, toda vez que você estiver passando pelo meio do deserto, como já foi nos ensinado aqui muitas outras vezes, tem uma ministração da pastora que diz a respeito das vozes, né? As vozes do mundo, não é isso? Exatamente. Eu não lembrava o tema todo, tá? Mas eu lembro muito da ministração. E em muitos momentos que nós estamos passando pelo deserto, a gente acaba dando ouvido a vozes de estrangeiros. E quando eu digo estrangeiros, eu digo pessoas que não têm o mesmo credo religioso seu, tá? Pessoas que não servem a Deus. Sim, digo isso sim, com toda a convicção de que muitas das vezes o conselho que vai vir de alguém que não professa a sua fé não é o melhor conselho. Eu sinto muito porque pode ser um familiar, pode ser uma pessoa muito querida, pode ser um amigo muito próximo. Mas sim, pro meu e pro seu bem, muitas das vezes que nós estamos passando por situações complicadas, o conselho de quem não professa a nossa fé, muitas das vezes não é o melhor conselho. Eu separei outras passagens, mas tudo que eu separei a gente pode colocar nesses 3 versículos aqui. Jamais murmurem. Nós sabemos que o deserto é necessário. Nós estamos aprendendo que o deserto é necessário para as nossas vidas. Então, não adianta murmurar. A murmuração ela só vai te levar a dar mais e mais e mais voltas. Você só vai alongar o caminho que era para ser uma reta. Passe pelo deserto calado.
passe pelo deserto, você e o Senhor. Somente vocês dois. Existe um dito que diz que só o dono da dor sabe o quanto dói, né? O seu deserto, só você e Deus sabem o quanto dói. Só você e Deus. Então, não vamos tirar esse momento de deserto para murmurar. Não é a coisa mais sensata a se fazer. Muito pelo contrário. A gente entra no terceiro tópico aqui que eu separei, que é a ingratidão. E a murmuração, ela é um ato de ingratidão dos maiores possíveis. Até porque nós estamos falando de um Deus que te deu a vida, de um Deus que derrama maná sobre você todos os dias e sobre mim também, graças a Ele. Nós estamos falando de um Deus que te dá livramento dia após dia, que ouve as suas orações, que ouve as suas súplicas. Nós estamos falando de um Deus que não deixou faltar saúde para você em meio a esse tempo tão tenebroso. Nós estamos falando de um Deus, querido, que não deixou de faltar o pão na sua mesa nesse tempo tão tenebroso. Na minha também, graças a Ele. Murmurar contra esse Deus seria uma ingratidão muito grande. Muito grande. Eu separei lá em 1 Tessalonicenses, lá do outro lado da Bíblia. No capítulo 5, verso 18. Que diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Essa é a vontade do Senhor. Então, se nós estivermos passando por esse período de seca, por esse período tão difícil, que é o deserto, quietos, orando, nos derramando diante do Senhor, sim, querido, nós estaremos fazendo a vontade dEle. Está escrito na palavra e a palavra não mente. Vou repetir para você. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a vontade dEle. E é a vontade dEle que tem que prevalecer. Então nós já entendemos que o deserto não vai nos matar. O deserto ele vai nos fazer cada vez mais fortes. E voltando lá para o outro lado da Bíblia, o Senhor fala conosco novamente no livro de Deuteronômio. Desculpa fazer vocês voltarem, mas o irmão só sabe fazer assim. Deuteronômio no capítulo 1. No verso 31. O Senhor fala conosco assim: como também no deserto, aonde vistes que o Senhor teu Deus nele te levou. Ele te levou de qualquer jeito? Não, querido. Sabe como é que ele te levou? Como um homem que leva ao seu filho por todo o caminho que andares até chegardes a este lugar. O Senhor, ele não te leva por um caminho que ele não percorreu. O Senhor jamais vai te dar um fardo que você não possa carregar. Como um filho, assim o Senhor te toma pela mão e te leva pelo deserto. Você não está sozinho nesse deserto. Você não vai passar sozinho. Ele vai passar com você, ele vai caminhar do teu lado. Você precisa abrir o seu coração, você precisa se arrepender, você precisa se revelar a Ele, e Ele vai se revelar a ti. Ele vai se revelar. A palavra dele está aqui dizendo para nós irmos quietinhos do lado dele. Ele vai caminhando conosco do início até o fim. Mas para isso a gente só precisa
cumprir as coisinhas que a gente leu aqui em cima. Não murmurar, não ser ingrato. Tira o estrangeiro do meio de vós, porque isso vai fazer com que você tire os ouvidos do Senhor. Isso vai fazer com que você vire os seus ouvidos para uma direção que o Senhor não quer que você vá. Ele te tomou pela mão para passar por esse momento, para passar por esse deserto. Amém? E assim como foi como Jó, nosso acusador, ele vai estar lá. Quando ele não estiver, pode ter certeza que ele vai mandar alguém. E é nesse momento que você, dentro do seu deserto, com o seu sofrimento, quietinho, andando do lado do Senhor, fazendo a vontade dele, você prova para o teu acusador que Deus está certo ao seu respeito. Amém? E ele vai falar de você como ele falou de Jó. Tá vendo ali, Satanás? Meu filho, fiel a mim, homem temente, mulher temente a mim, fazendo a minha vontade, independente do lugar que esteja. Mostre ao diabo que Deus está certo ao seu respeito. E a gente finaliza aqui falando ainda do deserto. Se tiver que chorar, querido, chore. A dor do deserto, ela existe, ela é real. Não é uma invenção. Ah, irmão, estou passando por um deserto e alguém acha besteira. Não. A dor do deserto, ela é real. Mas saiba que se você seguir os princípios que o Senhor estabeleceu na sua palavra, Ele vai estar com você nesse processo. Início, meio e fim. Amém? Pastor, eu agradeço a minha oportunidade. Espero que essa palavra tenha abençoado a vida dos irmãos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por gentileza. Pegaram a palavra? Amém? Então tá bom. Quais as 3 coisas que Deus revela no deserto? Arrependimento. Vamos lá, arrependimento. Revelação, Ele revela a palavra dele, que você, uma vez arrependido, é mais sensível para ver a revelação de Deus, ouvir a sua voz. E depois, recomeço. Isso vai acabar, irmãos. Teu deserto vai acabar. Você vai ter um recomeço mais forte, mais fortalecido, mais alimentado da palavra de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Palavra muito abençoada, muito abençoada. Nós se alimentamos e eu quero crer. Você que está do outro lado, muita gente ali nos assistindo, estão sendo alimentados pela palavra do Senhor. Foram alimentados pela palavra do Senhor. Coisa linda, né, irmãos? Como é que o ser humano despreza, né? Lembrou lá dos pepinos, da cebola, do alho. E ainda falaram o seguinte: nós vamos ficar só, este maná. Olha o desprezo, ainda usaram a palavra este maná, né? Este maná, eles esqueceram que foi o maná que Deus deu lá, nunca mais faltou na nossa mesa. E esse maná, hoje você pode ter o alho, pode ter a cebola e pode ter o pepino. Como é que Deus é bom, né, irmão? Entendeu como é que Deus é bom, irmão? Amém, querido? Deus é muito bom, irmãos. Oportunidade de você semear na casa do Senhor. Nosso querido diácono Mauro vai entregar um envelope. Você que pode fazer isso agora, traga o teu envelope e abençoa a casa do Senhor. Amém, amados? Você sabe que a maior semeadura, o diácono Antônio, é a semeadura no momento também do deserto. A Bíblia fala sobre isso. Nós temos exemplos bíblicos. Por exemplo, Isaac, né, diz lá que estava passando o pior momento de fome, né? Ele não desceu ao Egito a gerar, não foi ao Egito, não se prostrou ao Egito, mas no pior momento da vida dele, diz a Bíblia que ele semeou. Amém, igreja? Estamos ainda o culto ainda não terminou, tá, irmãos? Diz assim, ele semeou. E quando ele semeia, no pior momento da vida, no deserto, no maior sofrimento, fome, diz a Bíblia que depois ele ficou riquíssimo, ficou próspero. Por quê?
porque semeou na dificuldade. Semeou, irmãos. Deus revela isso. Não adianta falar assim, não, quando eu tiver, eu vou semear. Quando a minha vida tiver, quando eu sair desse deserto, a minha vida prosperar, eu vou semear. Não, ele semeou no deserto e Deus mudou a circunstância daquela vida e diz que eles ficaram riquíssimos e prosperou. Amém, querido? Então, dou graças a Deus pela tua vida, que tem semeado, que tem abençoado, que tem dizimado, que tem seguido os nossos áudios aí no grupo da Geração Profética, diante dos nossos desafios, mesmo diante da pandemia e do deserto da vida, você tem abençoado e por esse motivo aguarde o recomeço de Deus para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos pela beleza da tua santidade. Nós queremos te agradecer pela palavra lançada nessa noite. Obrigado porque ela alimentou a nossa alma. Quinta-feira é o culto da palavra. Não é culto da vitória. Não é culto de receber promessa. Mas é culto da palavra. Porque toda palavra ela vem completa. Ela vem completa com a vitória. Ela vem completa com a libertação, com a salvação, com a libertação. Palavra de Deus é plena. Plena palavra de Deus. Então nós te agradecemos pela palavra que foi lançada nessa noite. Te agradecemos por aqueles que têm semeado na tua casa, mesmo diante do deserto, mesmo diante da pandemia. Sim, porque tem confiado, porque tem dado credibilidade àquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, que mesmo diante dos momentos difíceis, o maná tem sido derramado na nossa mesa. A tua palavra tem se cumprido na vida de cada um de nós. E o Senhor tem estado com cada um de nós. Então, muito obrigado. Eu abençoo todo o dizimista e todos os ofertantes na tua casa. Abençoamos aqueles que estão nos assistindo agora. Guarda cada um agora. Leva-nos agora guardado por ti. Livra dos homens malignos, dos homens sanguinários, das balas perdidas. E que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do todo e poderoso Espírito Santo do Senhor esteja na minha, na sua, na nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja vencedora diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Se assim for a vontade de Deus, nós vamos retornar domingo 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite às 19 horas com culto de celebração ao Senhor. Graça e paz, queridos.